Graça e paz. Graça e paz. Abençoados. Sejam todos bem-vindos à nossa transmissão pelo Facebook. Estamos aqui ao vivo, é isso? E mais tarde estaremos também no YouTube para falarmos do Evangelho da Graça. Palavra que foi revelada ao apóstolo Paulo, unicamente ao apóstolo Paulo. E ele deixou escrito nas 14 cartas que vão de Romanos até Hebreus. Esse é o Evangelho que nós pregamos. Esse é o Evangelho que nós anunciamos. O Evangelho da nossa salvação. O Evangelho que nos salvou na mente. Se Cristo lá na cruz pagou o preço para que nós fôssemos salvos, o Evangelho é o que nos liberta, que mostra a verdade para os filhos. Jesus de Nazaré, uma vez falando, ele disse: olha, eu vou para que venha o Espírito da verdade. E esse Espírito da verdade está nas 14 cartas do apóstolo Paulo. Ele vos guiará a toda a verdade. Por isso, abençoados, que nós não saímos das 14 cartas do apóstolo Paulo. Mesmo muitos digam, é isso, respeitamos a todos, mas nós ficamos nas 14 cartas porque aqui está toda a verdade. Em outra carta, pode até encontrar alguma verdade, mas o problema é que Jesus falou que seria em toda a verdade. Em toda a verdade, somente o Evangelho da Graça. Eu declaro que essa noite seja a melhor noite da sua vida, que tudo te vai bem, que o seu dia não foi assim muito tranquilo. Eu recebo que nessa noite, ao ouvir essa palavra, não a minha palavra, mas a palavra do nosso Pai, vai mudar a sua maneira de pensar e, por consequência, vai melhorar a sua maneira de viver, vai melhorar a sua maneira de entender a você mesmo. Porque essa palavra, ela faz isso, ela melhora em nós mesmos a maneira de nós nos conhecermos. Você vai ver que é um abençoado, você vai entender que você é santo, você vai entender que é perfeito e que você é um espírito com o Senhor. Amém? Então tenham todos uma ótima noite. Graça e paz. Abençoados, a palavra continua correndo e sendo glorificada, não é isso? Se você quiser participar desse serviço bem excelente, eu te convido a compartilhar as mensagens, mande aí para os seus grupos, mande para os seus amigos e também faça o seguinte, se inscreva no canal do YouTube. É importante que você que gosta dessa palavra, você que ama essa palavra, é importante que você se inscreva lá no canal do YouTube para que a palavra corra e seja glorificada com mais velocidade. Esse canal é muito importante e através desse canal nós temos alcançado muitos abençoados, como por exemplo o abençoado Albertino lá em Moçambique. Lá do outro lado do oceano, muito longe. Abençoados, um abraço para você, feliz em saber que essa palavra está mudando a sua maneira de pensar, feliz em saber que esta palavra está transformando a sua vida. E também aqui um pouquinho mais perto, ali no Rio Grande do Norte, o abençoado João Lira, aí em Campo Redondo. Abençoado, um abraço também, da mesma maneira, feliz em saber que o Evangelho da Graça tem transformado, tem mudado a sua vida. Muito obrigado por esse carinho, muito obrigado pela sua audiência e recebo que a partir de hoje a sua forma de pensar vai melhorar ainda mais. Então, santos, vamos aqui dar início ao tema dessa noite, que diz: caídos da graça. Diz a religião, o sistema religioso, onde eu passei lá alguns anos da minha vida, 30, 35 anos, eu aprendi lá que cair da graça é quando alguém pratica uma obra da carne. Por exemplo, quando o abençoado se envolve numa obra de adultério, por exemplo. Então diz que por causa daquela obra que ele cometeu, ele caiu da graça. Ou quando ele se mete numa mentira, quando ele se mete em uma confusão, qualquer obra da carne, a religião ensina que esse abençoado caiu da graça. Vamos ver se é isso que diz o Evangelho a respeito de cair da graça. Gálatas capítulo 5,
Leia comigo aí, por favor. Pegue a sua Bíblia, pegue um papel, pegue uma caneta, anote, procure conferir o que você está ouvindo, porque o entendimento, ele vem pelo ouvir. Se você ouvir errado, você vai entender errado, e a palavra não vai fazer em você o efeito que ela tem que fazer. Então, anote, escreva, para que você possa entender com mais clareza. Gálatas capítulo 5, versículo 4 diz assim, ó: separados estáis de Cristo, vós os que vos justificais pela lei. Olha, o Evangelho diz que aquele que se justifica pela lei está separado de Cristo, e diz mais: da graça tendes caído. Não é obras da carne. Diz que alguém que pratica a lei de Moisés, então ele está separado de Cristo e caído da graça. Duas consequências para quem se justifica pela lei de Moisés. Vamos repetir. Primeiro, separados de Cristo. Por que está separado de Cristo aquele que se justifica pela lei? Romanos capítulo 7, versículo 4, nós vamos ler, que é importante que você leia, é importante que você anote, diz assim, ó, Romanos capítulo 7, versículo 4: assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei, pelo corpo de Cristo, para que sejais de outro, daquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que demos frutos para Deus. Então, se você procurar se justificar pela lei, você vai cair de Cristo, porque você está morto para a lei. Como é que você vai querer se justificar por uma lei que não existe mais? Da graça tendes caído. Romanos capítulo 1, versículo 5, veja o que diz também, diz assim, ó: pelo qual recebemos a graça e o apostolado. Graça e apostolado. E diz mais: para obediência à fé. Se você não está em graça, se você procura se justificar pela lei, você vai cair da graça, porque o que nós recebemos não foi a lei de Moisés. O apóstolo Paulo é bem claro quando diz aqui, ó: pelo qual recebemos a graça, não é a lei. A lei não nos interessa. Recebemos a graça e o apostolado para obediência à fé. Você não pode querer obedecer à fé usando a lei de Moisés. O que vai acontecer? Você vai cair da graça. Decaído está da graça. Está separado da graça. Aquele que quer se justificar perante Deus usando a lei de Moisés. Um detalhe: não é perder a salvação, hein? Aquele que está decaído da graça, caído da graça, não perde a salvação. Efésios capítulo 2, vamos comigo lá? Efésios capítulo 2, no versículo 8 e no versículo 9, diz assim, ó: porque pela graça sois salvos. Pela graça, não é pelo que você faz, pela graça, por meio da fé. E diz mais: isto não vem de vós, é um dom de Deus. E o versículo 9: não vem das obras, para que ninguém se glorie. A salvação não vem daquilo que você faz. A tua salvação eterna, a salvação do Espírito, é um dom de Deus que vem através da fé. Então, aquele que não está na graça, não perde a salvação, está decaído da graça. Na sua mente, ele não está salvo, mas no Espírito, ele está salvo. Por quê? Porque não é pelas obras. A salvação do Espírito é pela graça, que não vem de vós, é um dom de Deus. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Alguém pode estar caído da graça, mas continua salvo. Salvação eterna, nós falamos aqui na semana passada, é uma coisa que não se discute aqui. Você é salvo e ponto. Uma vez salvo, sempre salvo. Você foi salvo desde antes da salvação do mundo. E uma pergunta: então, por que cai da graça se aquele que se justifica pela lei? Por que alguém está caído da graça
quando procura se justificar pela lei? Romanos capítulo 10, nós vamos ler aqui, Romanos capítulo 10, versículo 4. Por que todo aquele que procura se justificar perante Deus com a lei de Moisés está caído da graça? Diz assim, porque o fim, veja, o fim, não é o meio, não é o começo, não é o fim, é o fim. O fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. A lei de Moisés, abençoados, teve um fim. É importante, você que quer servir a Deus, você que quer agradar a Deus, você que quer estar de bem com Deus na sua consciência, você precisa entender que a lei de Moisés acabou na cruz. Quando Cristo morreu e ressuscitou, a lei de Moisés teve um fim e começou o pacto da graça. Então você não pode mais querer agradar a Deus usando a lei de Moisés. Se você for usar a lei, você vai cair da graça, porque a lei e a graça não se misturam. A lei de Moisés não se mistura com a graça de Deus. Romanos capítulo 11, versículo 6, diz assim, mas se é por graça, é por graça. A salvação é por graça. Já não é pelas obras da lei de Moisés. De outra maneira, a graça já não é graça. Então, você não pode estar querendo se justificar pela lei de Moisés. Veja Gálatas capítulo 5, volte agora no versículo 2, e vamos ler aqui alguma coisa bem interessante, que diz assim, eis que eu, Paulo, somente o apóstolo Paulo poderia usar essa expressão. Ele diz assim, escutai eu, Paulo. Nós falamos aqui no começo, quando Jesus de Nazaré estava aqui já perto de voltar para o Pai, ele disse que mandaria o Espírito da verdade. Por isso que Paulo diz, escutai eu, Paulo, porque o Espírito da verdade está nele. Ou tem outro aí que fale toda a verdade? Não, tem outros apóstolos que misturam a lei e a graça. Se você se meter com esses apóstolos, com certeza você vai cair da graça, porque toda a verdade está no apóstolo Paulo. E ele diz, escutai eu, Paulo. Quanto à graça, abençoado, somente o apóstolo Paulo tinha essa autoridade de falar. Ele diz lá em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 1, sede meus imitadores, diz o apóstolo Paulo. Se você quer estar em graça, você tem que imitar as 14 cartas do apóstolo Paulo, porque quando ele diz, sede meus imitadores, ele está falando quanto à doutrina, o que ele escreveu, de Romanos até Hebreus. E diz assim no versículo 2, olha, vamos ler aqui, e eis que eu, Paulo, vos digo, que se vos deixardes circuncidar, Cristo de nada vos aproveita. Se você se deixar circuncidar, ou seja, se você se justificar pela lei, se você procurar justiça perante Deus com a lei, como é que alguém se justifica pela lei? Jejum, batismos, ceia, dízimos, querendo agradar a Deus com a lei de Moisés. Então diz o apóstolo Paulo, se você procurar fazer essas coisas da lei, Cristo de nada vos aproveitará. Não é que você perde a salvação, vamos repetir, não é que você perdeu a salvação, mas os benefícios da morte de Cristo não vão te alcançar. Por quê? Você está querendo se justificar com a lei, e a lei de Moisés é antes da morte de Cristo. Se você quer usar os benefícios da morte de Cristo, você tem que se justificar pela fé, de Romanos até Hebreus. E tem uma coisa que nós honramos, é a morte e a ressurreição de Cristo. Quando ele passou naquela cruz, morreu e ressuscitou. Nós honramos. Como é que alguém vai honrar o sangue de Cristo, a morte de Cristo? É fazendo uma cerimônia em memória daquele que está vivo, a chamada Santa Ceia. Se você faz uma Santa Ceia, se você come um pedacinho de pão e toma um cálice de vinho para ter comunhão com ele, você não está honrando a morte e nem a ressurreição de Cristo, porque ele disse assim, fazer isto
em memória de mim, até que eu volte. E ele deu essa ordem aos discípulos, não foi para a igreja de Cristo. Ele falou para os discípulos, naquele período, entre aquele dia até a sua morte e ressurreição. Quando ele morreu e ressuscitou e voltou, então não se pode mais fazer essa cerimônia, porque ele já está vivo, ele não está mais morto. Ele diz, fazer isso em memória. Você não pode fazer alguma coisa em memória daquele que está vivo. O nosso Deus, o nosso Cristo, ele está vivo e já voltou. Ele habita aí dentro de você. Em uma carta, o apóstolo Paulo, ele diz que nós somos moradias do Espírito de Deus. O próprio Deus habita aqui dentro de você. Ele mora dentro de você. Nós aqui, na nossa igreja, aqui no nosso entendimento, nós não batizamos nas águas. Aqui não existe batismo nas águas. Mas por quê? Porque nós já fomos batizados na sua morte. Nós honramos o sacrifício de Cristo. Porque se você procurar um batismo nas águas, você não está honrando o sacrifício de Cristo. Romanos capítulo 6, leia aí comigo aí, Romanos capítulo 6, no versículo 3, diz assim, ó: não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? Nós fomos batizados na morte de Cristo. Se você procura um batismo nas águas antes da cruz, então você não está honrando nem a morte e nem a ressurreição de Cristo. E o versículo 4 diz assim, ó: de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte. Você quer honrar o sacrifício de Cristo quanto a batismo? Não se batize nas águas, porque o batismo nas águas é uma desonra à morte de Cristo ali na cruz. Ele morreu e ressuscitou para nos batizar no seu sangue. Vamos ler de novo o versículo 4. De sorte que fomos, já aconteceu, sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos, e ele ressuscitou pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Quando ele morreu e ressuscitou, nos batizou na sua morte. Olha, quando Cristo morreu, aconteceu uma coisa muito importante. Nas nossas reuniões não acontece, por exemplo, apelo para que alguém se arrependa dos pecados. Por que nós não fazemos isso? Porque nós honramos a morte e a ressurreição de Cristo. Está escrito em Hebreus capítulo 9, versículo 26, veja bem o que ele diz a respeito do pecado. 9:26. Hebreus capítulo 9, versículo 26, anote aí para que você leia também. 9:26. De outra maneira, falando da morte de Cristo, o assunto aqui agora é esse, a morte e a ressurreição de Cristo. De outra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes, desde a fundação do mundo. Mas agora, lá na cruz, quando ele morreu e ressuscitou, na consumação dos séculos, ali foi tudo consumado. Hebreus capítulo 9, versículo 26, foi tudo consumado. Uma vez se manifestou, uma vez. Para quê? Para aniquilar, para destruir o pecado pelo seu próprio sacrifício. Por isso que nós não fazemos apelos aqui para alguém se arrepender do pecado, porque nós honramos o que está escrito. Aqui está escrito que quando ele morreu, quando ele ressuscitou, ele aniquilou o pecado. Aquela promessa que foi feita lá por João: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele foi lá naquela cruz, morreu, ressuscitou e tirou o pecado. Agora, se você aponta pecado em alguém, se você em você mesmo, você se vê pecado, você não está honrando nem a morte, nem a ressurreição de Cristo Jesus. Uma certa vez, perguntaram para Jesus de Nazaré por que os discípulos dele não jejuavam. E as outras pessoas ficaram assim, indignadas, porque todos jejuaram, e perguntaram para ele: por que os seus discípulos que estão andando junto contigo aí, eles não fazem jejum?
Ele disse o seguinte: olha, é porque o noivo, naquela época ele era noivo antes da cruz, está com eles, então não há necessidade, porque a alegria está em volta deles. 1 Coríntios capítulo 6, 17, leia aqui comigo. 1 Coríntios capítulo 6, 17, você vai entender por que nós não fazemos jejum de maneira nenhuma. 6,17 diz assim, ó: Mas o que se ajunta com o Senhor é o quê? Um só Espírito com Ele. Lá antes da cruz, só pelo fato de Jesus andar junto com os discípulos, Ele não permitia que os seus discípulos fizessem jejum. Imagina agora, depois que Ele morreu, ressuscitou e habita dentro do nosso espírito. Como é que nós vamos fazer jejum? Nós honramos a morte e a ressurreição de Cristo. Quando você se propõe a fazer um jejum, você está colocando em desonra a morte e o sacrifício de Cristo ali na cruz. Você está dizendo que Ele não morreu e não ressuscitou, que ainda está em volta, não está dentro. Aquele que se une ao Senhor, diz aqui o apóstolo Paulo escrevendo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 17. Aquele que se ajunta ao Senhor é um só Espírito com Ele. Por essa razão, por nós estarmos aqui honrando a morte e a ressurreição de Cristo, nós não fazemos jejum. Quando Cristo ressuscitou, abençoados, você ressuscitou junto com Ele. Você precisa entender isso, hein? Quando Ele morreu e ressuscitou, você ressuscitou junto com Ele. Efésios, vamos lá, Efésios capítulo 2, versículo 6, diz assim, ó: E nos ressuscitou juntamente com Ele. Com Ele quem? Com Cristo. Nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez, não é que vai fazer, Ele já fez, nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Essa é a tua posição. Essa é a nossa posição em Cristo Jesus. Quando Ele morreu, quando Ele ressuscitou, nós ressuscitamos junto com Ele. Você não estava lá, eu não estava lá, mas essa é a nossa posição. Ele foi um cabeça representante. O que Ele fez lá naquela cruz te alcançou. Agora, se você procurar se justificar pela lei, fazendo ceia, fazendo batismo nas águas, fazendo campanhas, pedindo, fazendo apelos para pecado, jejuando, você não está honrando o sacrifício de Cristo. A religião manda fazer ceia, manda você se batizar, manda você confessar pecados, manda você subir monte, manda você passar óleo na testa, manda você colocar a sua cabeça debaixo da mão dos pastores, dos padres, lá daquelas pessoas que são autoridade lá para eles, como se nada tivesse acontecido na cruz. Quando alguém diz para você, vá se batizar nas águas, ele está dizendo que Cristo não morreu na cruz. Se o Evangelho diz, é bem claro, nós acabamos de ler aqui, que Ele morreu para nos batizar no seu sangue. Quando alguém manda você tomar ceia, comer pão, tomar vinho para ter comunhão, está dizendo que Ele não morreu e não ressuscitou, porque Ele disse, fazer isso em memória de mim. A religião trata essas coisas como se nada tivesse acontecido na cruz. A religião, ela não entende. Se não está em graça, não é cristão. Alguém que não está em graça, que faz ceia, faz batismo, faz jejum, imposição de mãos, não é cristão. Porque cristão é aquele que crê na morte de Cristo. Cristão não é o que faz o que Jesus fez. Cristão é aquele que crê que Cristo fez e você não precisa fazer. Não pratica a lei de Moisés. Esse que é um cristão. Você quer ser um verdadeiro cristão? Então creia que o que Ele fez lá na cruz, fez para nos substituir, está feito e muito bem feito. Não precisa você fazer de novo. Eu já contei aqui algumas vezes esse exemplo eu gostaria de contar de novo. Uma certa vez eu estava numa situação financeira um pouco apertada e meu papai, na carne, pagou a minha conta de luz.
pegou da minha mão aqui, eu disse, toma aqui, pai, aqui a conta. Ele foi lá no banco, pagou, quitou a conta, carimbou lá, grampeou lá o recibo, entregou na minha mão e disse para mim, ó, está pago, está quitado. Cabe a mim voltar lá no banco e pagar aquela conta de novo? É isso que a religião está fazendo. Cristo foi lá na cruz, já se batizou, já morreu, já ressuscitou, já jejuou por você, já fez todas as coisas. Agora você quer fazer de novo? Não praticar a lei, que é ser um cristão, é crer no que ele fez. Praticando a lei, você está ligado a Jesus de Nazaré, a lei de Moisés, as coisas de antes da cruz. 1 Coríntios, isso é muito sério, abençoado, uma coisa muito séria. 1 Coríntios capítulo 15, no versículo 19, veja aqui o que diz o apóstolo Paulo para você que está ligado a Jesus de Nazaré. Olha só, que está antes da cruz. Diz assim, ó, versículo 19. Veja bem, se você espera, olha o que diz o apóstolo Paulo, se você espera em Cristo só nesta vida, como é que se chamava Cristo nessa vida? Jesus de Nazaré, antes da cruz, antes dele chegar na cruz, antes dele morrer, antes dele ressuscitar. Se você espera em Cristo só nesta vida, em Jesus de Nazaré, você é um dos mais miseráveis de todos os homens. Diz o apóstolo Paulo, na sua mente está em miséria, porque você está procurando a lei de Moisés, um pacto de maldição e morte. Os cristãos de hoje, todos que praticam a lei de Moisés, não são cristãos. Até uma coisa interessante, os cristãos de hoje não são cristãos, são falsos cristãos. Estão debaixo de uma religião chamada a lei de Moisés. Gálatas, o apóstolo Paulo, ele explica isso bem no capítulo 2, no versículo 4, ele diz assim, ó, e por isso que por causa da lei de Moisés, por causa da doutrina que existe em todas as igrejas chamadas evangélicas, e por causa disso, e por causa dos falsos irmãos. Por que são falsos? Porque estão debaixo de uma falsa doutrina. Isso aqui não é uma coisa pessoal. Quando o apóstolo Paulo diz que são falsos irmãos, não é uma coisa pessoal. São pessoas sinceras, são pessoas honestas, são homens dignos, pessoas dignas. Mas quanto à doutrina, diz o apóstolo Paulo, são falsos irmãos que se tinham entremetido e secretamente entraram a espiar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus. Não é em Jesus de Nazaré, é em Cristo Jesus, para que porem em servidão. Se você está debaixo da lei de Moisés, você é um falso cristão, porque está debaixo de uma falsa doutrina. Falso quanto à doutrina. Estão caídos da graça, estão praticando a lei de Moisés. Vamos aqui a Hebreus, mais uma vez, um verso que nós lemos sempre aqui, mas se faz necessário sempre ler esse verso aqui, porque vai de encontro a toda religião. Nós falamos aqui várias vezes, nós lemos várias vezes, o apóstolo Paulo, em uma de suas cartas, ele diz que é necessário falar sempre as mesmas coisas, porque é como diz aí um ditado, me parece que é um ditado aí popular, que a mentira já está sendo falada há tanto tempo que parece uma verdade. É isso que acontece com a religião. É por isso que nós lemos várias vezes os mesmos versículos, até os teus olhos serem iluminados e você entender a verdade do Evangelho. Hebreus capítulo 6, versículo 1 e versículo 2, diz assim, ó, pelo que, deixando, olha, é para deixar, parar de fazer, parar de praticar os rudimentos da doutrina de Cristo. E quais são os rudimentos da doutrina de Cristo? Jejum, batismo, santa ceia, dízimo também fazia parte da lei de Moisés. Prossigamos até a perfeição. Porque se você ficar nas práticas da lei, você vai estar caído da graça e não vai chegar na perfeição. Porque o pacto que te mostra em perfeição é a graça de Deus. Com uma só oferta, nos fez perfeito para sempre.
Somente a graça de Deus, não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas, e da fé em Deus, e da doutrina de batismo, e da imposição das mãos, e da ressurreição dos mortos, e do juízo eterno. Aqui o apóstolo Paulo ele poderia colocar aqui 613 ordenanças, mas colocou apenas essas aí. Então diz que são fundamentos de obras mortas. E é assim que estão os cristãos, estão caídos da graça, porque estão debaixo de um fundamento de obras mortas na mente. Estão caídos da graça. Por quê? Estão debaixo de batismo, que é uma obra morta. Está debaixo da fé em Deus, que é uma obra morta. Está debaixo de imposição de mãos, que é uma obra morta. Se você pratica essas coisas, você está caído da graça, você está afastado da graça. Para chegar até a perfeição, diz o apóstolo Paulo, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo. Você só vai se ver perfeito se você abandonar essas práticas e entender que na sua mente que Cristo já fez todas essas coisas. Romanos, capítulo 8, um verso que nós gostamos muito, diz assim, Romanos, capítulo 8, versículo 1, diz assim, leia comigo aí, por favor. Portanto, agora quando? Depois que Cristo morreu e ressuscitou. Vamos repetir o que nós falamos já aqui outras vezes. O ponto de partida do Evangelho da Graça é a morte e ressurreição de Cristo. Foi ali que começou a graça de Deus. Foi ali que Deus estabeleceu o seu Evangelho, o Evangelho da incircuncisão. E diz assim, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão na graça, para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a lei, não andam segundo a carne, porque a lei que era o pacto da carne. Se você andar segundo a carne, segundo a lei, você vai estar caído da graça e não vai estar em Cristo Jesus na sua mente, mas segundo o Espírito. Você sabe o que é andar segundo o Espírito? É andar segundo o que está escrito de Romanos até Hebreus, porque isso aqui que está escrito, o apóstolo Paulo, ele não aprendeu de homem nenhum. Ele aprendeu do próprio Espírito de Deus, do próprio Deus, quando ele foi lá no paraíso. Por isso que ele diz aqui, que não anda segundo a lei, mas que anda segundo o Espírito. E o versículo 2, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou, já livrou, abençoado, já livrou da lei do pecado e da morte. Você já está livre. Você já está livre do pecado, da lei e da morte. E veja, santos, nós não sabemos quem é quem. Isso que é importante você entender. Nós não sabemos quem é quem. Mas se não se submeter à graça, não é cristão. Se você não está submetido à graça de Deus, você não é um cristão. Você é um gentio judaizante. Você é um gentio que está procurando querer agradar a Deus com a lei de Moisés. E por consequência, você está caído da graça. Porque não tem mistura. Não tem como misturar a lei e a graça. Ou você serve a Deus com a graça, ou finge que está servindo a Deus com a lei de Moisés, o que é impossível. Porque Deus não aceita mais a lei. Porque Ele mesmo, lá na cruz do Calvário, acabou com a lei de Moisés, separados dos benefícios da morte de Cristo. Veja, a morte de Cristo nos trouxe vários benefícios, nós estamos aqui sempre falando, mas veja aqui no versículo 35, Romanos 8, 35, veja o que ele diz aqui, Quem nos separará do amor de Cristo? Uma pergunta do apóstolo Paulo. Se você não está na graça, se você procura servir a Deus com a lei de Moisés, você não está separado do amor de Cristo, porque Cristo nunca vai deixar de amar você, mas você pode estar separado dos benefícios desse amor por estar caído da graça. Os benefícios que foram disponibilizados para você, você não vai alcançar.
Por quê? Tem que estar na graça. O Evangelho diz lá em Gálatas capítulo 6, versículo 7, que de Deus não se zomba, com Deus não se brinca. Tudo que você plantar, isso mesmo você vai colher. Se você planta uma vida querendo servir a Deus segundo a lei de Moisés, você não pode colher os benefícios da morte de Cristo, porque para colher esse benefício, você tem que estar em graça, de Romanos até Hebreus. E veja bem aqui, a oração do apóstolo Paulo, à igreja de Colossenses, no capítulo 1, Colossenses, a oração que Paulo fez por aquela igreja, capítulo 1, versículo 9. Preste bem atenção, para você que ainda insiste em querer agradar a Deus com a lei de Moisés. Veja bem, ou pelo menos misturar, não é isso? Veja aí, capítulo 1, versículo 9. Por esta razão, nós também, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós. Oramos por você e de pedir que sejam cheios do quê? Cheios do quê? Do conhecimento da sua vontade. Essa é a nossa oração pelos nossos irmãos que estão aí, se misturando com a lei de Moisés, que eles sejam cheios do conhecimento de Deus e deixem de estar decaídos da graça, que possam servir a Deus com a graça de Deus. E diz mais, em toda sabedoria e inteligência espiritual, não é com a inteligência carnal, abençoados. Com a inteligência carnal, você não vai servir a Deus, você vai estar caído da graça. Nós servimos a Deus com a mente de Cristo. E veja o versículo 10: para que possais andar dignamente diante do Senhor. Se você quer andar dignamente na presença do Senhor, você precisa servir a Deus com inteligência espiritual. Não é com a inteligência carnal. Com a inteligência carnal você vai cair da graça de Deus, agradando em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. E o versículo 11: corroborando em toda a fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda a paciência e longanimidade, com alegria, com gozo. E o versículo 12: dando graças ao Pai, que nos fez idôneos para participarmos da herança dos santos na luz. E o versículo 13: o qual Cristo, Deus, nos tirou da potestade das trevas. Veja bem, se você continuar querendo agradar a Deus, se justificar perante Deus usando a lei de Moisés, você vai continuar nas trevas, na ignorância. O Evangelho diz que o qual nos tirou da potestade das trevas, da ignorância, nos revelando a graça de Deus, o mistério que estava oculto desde os tempos eternos, o qual se manifestou agora e nos transportou. Não é que vai transportar, já transportou aqui, no nosso conhecimento, para o reino do Filho do seu amor. Isto está em graça. Transportados no conhecimento, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos nossos pecados. Abençoados, veja bem, a graça, o Evangelho da graça, é um conhecimento que te faz participar dos benefícios da morte e ressurreição de Cristo, mas é só a graça. Se você se meter com a lei de Moisés, você não vai ser um participante. Esse versículo que diz aqui, versículo 13, o qual nos tirou, nos tirou da potestade das trevas, você vai se sentir em trevas. É por isso que nós conhecemos muitos abençoados, 30, 40 anos dentro do lugar chamado Igreja Evangélica, e não tem certeza que são salvos. Estão perdidos, estão em trevas. Por quê? Estão se justificando pela lei de Moisés. Estão decaídos da graça. Romanos capítulo 7. Veja aí, Romanos capítulo 7. Capítulo 5, versículo 17. Romanos capítulo 5, versículo 17. Diz assim, porque se pela ofensa de um
de um só, que foi Adão, a morte reinou por esse, muito mais os que recebem o quê? A abundância da graça, o conhecimento da graça. Porque pela graça você foi salvo. Agora você precisa ter esse conhecimento. Para quê? E o dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Se você não tem o conhecimento de Romanos até Hebreus, o conhecimento da graça, você vai continuar perdido. Porque está debaixo de um pacto que é a sua perdição e morte. O apóstolo Paulo diz que a lei é um pacto de maldição e morte. Se você se meter nisso, você não vai reinar em vida, você não vai ter o conhecimento da graça de Deus. Não deixe de ser o filho. Preste bem atenção. Você que está aí nessa confusão chamada lei de Moisés, você não deixe de ser um filho, não perde a salvação, mas também não vai reinar em vida. Você vai passar a sua existência aqui como um bastardo, um filho que tem herança, mas não tem conhecimento, não vai reinar em vida, não vai desfrutar dos benefícios da morte de Cristo ali na cruz do Calvário, por falta de conhecimento. Não é por falta do sacrifício de Cristo, porque o sacrifício de Cristo ali na cruz foi perfeito. E veja bem, a lei foi um pacto de obras, a graça é um pacto de conhecimento. E nós estamos no pacto do conhecimento. Você não tem que fazer, você tem que crer. Não tem mistura, não pode misturar. Se você misturar, da graça está caído, porque a graça não aceita mistura. Efésios capítulo 1, versículo 18, olha o que diz aqui, ó. É o nosso último versículo. Efésios 1, 18, diz assim, a oração do apóstolo Paulo: tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, porque é um pacto de conhecimento. Você precisa entender, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Você tem que ter os olhos iluminados, e isso só com o evangelho da graça. Abençoados, eu recebo que você tenha aí uma excelente noite, receba que você entenda o que nós lemos aqui no começo, Gálatas capítulo 5, versículo 4, e nós terminamos aqui, que diz assim, ó: separados estáis de Cristo, vós os que vos justificais pela lei da graça tendes caído. Eu recebo que nessa noite, se você estava procurando se justificar perante Deus pela lei, a nossa oração nessa noite é que você não o faça mais, que você entenda que você já foi justificado por Cristo e se apresente a Deus com a sua mente renovada, entendendo que ali na cruz Ele já fez todas as coisas. Abençoados, tenha aí uma excelente noite. Eu recebo que tudo está bem na sua vida, que o Espírito de Deus, o Espírito da verdade, que já está em você, Ele ilumine os teus olhos e te faça entender que você está em graça, que você não está na lei, que você foi chamado a servir a Deus em graça. Abençoados com todas as bênçãos.